E aí galera, tudo bem? Galera do bem? Bora lá para mais uma live de número 85. Hoje eu vou trazer alguns insights desse livro aqui, ó. Desses dois livrinhos aqui, ó. Os 4 compromissos e o 5º compromisso. E aqui eu vou trazer alguns insights sobre esses compromissos. E trocar uma ideia. Eu achei esse livro muito massa, muito top. Quem já leu aí, coloca aí depois aí nos comentários quem já leu, o que mais fez sentido. Mas é um livro que traz reforça bastante a crença da gente, viu? Bem legal esse livro. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá bom? Então bora aí já compartilhar com algumas pessoas. Bora lá. Já live de número 85, hein? Estamos chegando na reta final. Esse livro aqui, ó, é uma filosofia, né? Filosofia tolteca, que é um guia prático para a liberdade pessoal. Ele traz aqui como um guia prático para a liberdade pessoal. E o que ele traz aqui nesse livro? Esse livro aqui, os toltecas, eles eram homens e mulheres de sabedoria. Eles são antropólogos lá, né? Que vieram lá, né? Antropólogos fizeram a referência disso aí, que era uma nação que tinha lá no sul do México. E aí eles trazem eram 4 compromissos, né? Dom José Ruiz aqui, Dom Miguel, né? Dom Miguel Ruiz, ele traz os 4 compromissos. Depois ele faleceu e aí a filha dele vem, revisa o conteúdo dos 4 compromissos e traz um 5º compromisso, que é muito massa, esse 5º compromisso. Então ele traz isso aí. Então vamos lá. O primeiro compromisso, qual que é que ele traz aqui? O primeiro compromisso, ele fala que é um dos compromissos mais difíceis de colocar em prática. E ele traz esses 4 compromissos como compromisso de uma liberdade pessoal. O primeiro compromisso qual que é? É o do seja impecável com a sua palavra. E esse é um dos mais, ele comenta que esse é um dos mais difíceis de colocar em prática. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê, né? O que está por trás dessa frase, né? Seja impecável com a sua palavra. E aí Kélia, Vânia, tudo bem? Sejam bem-vindos aí, boa noite. Melissa, bora lá. E o que é esse primeiro compromisso que ele traz no livro aqui? Deixa eu só pôr o cachorro ali pra fora, peraí. Achei. Qual que é esse primeiro compromisso, né? Seja impecável com a sua palavra. Ele traz assim, ó, da onde que vem, vamos pegar a etimologia da palavra impecável. O que é impecável? Impecável, ela vem do latim peccato, que significa pecado. E aí o prefixo de impecável, o prefixo ali que é o im, é igual a 100. Então, o impecável, seja impecável, a palavra impecável é eu ser sem pecado, é eu ter uma linguagem sem pecado, é eu ter uma linguagem sem nenhum sentimento de maldade. E aí ele traz assim, ó, impecável, então, o pecado é algo que acontece. Quando a gente tem aquele sentimento de pecado, o que esse sentimento traz? É como se fosse algo contra nós mesmos. Como assim? Quando eu tenho esse sentimento de pecado, né, de eu pequei sobre alguma coisa, é como se eu estivesse agindo contra mim mesmo. É como se eu tivesse feito algo que fosse contra a minha natureza, contra os meus princípios, contra o que eu acredito. E aí você pode perceber, quando você fala assim, nossa, pequei nisso aqui. Por quê? Você está indo contra a sua natureza, você está indo contra aquilo que você acredita. E isso faz com que aconteça o quê? Um sentimento de culpa ou um sentimento de julgamento. Então, quando ele fala assim, seja impecável, é que eu não tenha nenhum pecado, é que eu faça as coisas sem pecado, sem nenhuma maldade, sem nenhum sentimento, sem algo que vai fazer que vire contra mim, que vire contra aquilo que eu acredito, contra a minha natureza, contra os meus princípios e valores. E aí quando ele completa ali com a sua palavra, é que eu não tenha pecado com a minha palavra. E a palavra, ela tem um grande poder. E ele traz aqui no livro, e não só nesse livro, mas todos os livros que eu já li até hoje. E realmente isso é um fato verdadeiro mesmo, que a palavra ela tem poder. O que a gente fala, o que a gente escreve, o que a gente faz ali com a palavra tem um grande poder.
às vezes você pode falar algo, às vezes quando você fala algo ruim para alguém, aquilo ali magoa tão forte que aquilo ali gera uma mágoa tão grande, um rancor tão grande, que tem um peso tão grande. Então a palavra ela tem um poder muito forte. E por que ele fala que esse é um dos primeiros compromissos mais difíceis de a gente assumir? Porque quando eu falo em seja impecável com a minha palavra, eu tenho que ter um pensamento de não pecar com a minha palavra, porque a minha palavra tem um grande poder. E aí que tá. A palavra, se a gente for pensar a palavra, o que seria a palavra? A gente foi programado por Deus para enviar uma mensagem aqui na Terra. A gente foi programado por Deus para encaminhar uma mensagem aqui na Terra. E o que é uma mensagem? A mensagem é um conjunto de palavras, são várias palavras. Então a gente é somente um mensageiro por trás dessas palavras. E essas palavras, o que são palavras? Se você pensar lá na época das cavernas, como que eles escreviam? Através de símbolos. Eles escreviam na pedra através de símbolos. Então as palavras, elas são símbolos transformados em escritas, transformados em mensagens. Se você pensar assim, pega o português tem as palavras lá. Aí você pega o japonês tem alguns símbolos que vão fazer. Então tudo são hoje símbolos. Então as palavras, elas são símbolos que elas, quando se juntam, elas montam uma mensagem. E cada pessoa aqui dentro carrega uma mensagem. A gente foi programado para carregar uma mensagem aqui. Então a gente é um mensageiro dessas palavras. Então ser impecável com a palavra significa eu nunca utilizar desse poder contra mim mesmo. Eu nunca utilizar desse poder contra mim. Então quando a gente assume o compromisso, e esse primeiro compromisso de não ser, de ser impecável com as minhas palavras é o quê? Quando eu for falar, e a palavra tem um grande poder, um poder de mensagem ali, quando eu for falar, eu preciso pensar se aquilo que eu estou falando é algo que eu acredito. Eu preciso pensar se aquilo que eu estou falando, aquilo ali no futuro não vai voltar contra mim. Às vezes a gente solta palavras aos ventos, devido àquela circunstância do momento, aquele momento que a gente perde, às vezes, o equilíbrio ali, às vezes acaba soltando palavras que fazem o quê? Futuramente aquelas palavras vão voltar contra a gente. Então ser impecável com as palavras é o quê? É eu respirar fundo e entender que eu sou somente um mensageiro, eu carrego uma mensagem. Porém, eu não posso pecar nessa mensagem. Eu não posso fazer algo eu não posso falar algo que não está conectado com os meus valores e meus princípios. Eu não posso falar algo que eu não seja, porque senão eu estou pecando contra a palavra. Então ele traz como esse o primeiro compromisso como um dos mais difíceis que existem, porque às vezes a gente não entende que as palavras elas têm um poder muito forte, e às vezes a gente acaba usando ela de qualquer jeito. Às vezes a gente acaba usando esse valor de qualquer jeito, de qualquer forma. Vou usar desse jeito aqui. Só que a gente tem que ser impecável no momento que a gente vai falar, para que isso não volte contra a gente. A gente precisa ter... Quantos aqui, né? Às vezes a gente... Uma das coisas que eu vejo assim, né? Se você quer gerar comprometimento com algo que você vai fazer, é você falar que você vai fazer algo para alguém. A sua palavra, ela tem um peso de comprometimento. Quando eu falo assim, eu vou fazer 100 lives até o final do ano, eu gero um peso de comprometimento comigo mesmo. Porque se é algo que eu acredito, se é um assunto que eu quero falar, se é algo que eu quero trazer e eu acredito naquilo ali, eu estou me comprometendo com a minha palavra. E às vezes a gente fala tantas coisas, né? Eu falo isso porque eu já me peguei muitas vezes, né? A gente tem que se policiar, mas eu já me peguei muitas vezes usando as palavras de forma errada. Pecando, né? Pecando com as palavras. E cada vez mais a gente tem que ter esse controle, entender que a palavra ela tem poder. E que eu preciso ser impecável com as palavras. Porque as palavras elas formam uma mensagem. E essa mensagem é a mensagem que Deus passou pra gente traduzir aqui na Terra. Então eu preciso usar de uma forma sábia essas palavras. Eu preciso usar de uma forma sábia para que essas palavras não voltem contra mim. Quando a gente fala de gerar comprometimento,
com algo que a gente vai fazer, é como se eu estivesse usando aquelas palavras como de uma forma impecável. E tomar cuidado dessa forma de usar essas palavras é com que a gente cada vez mais vai entendendo e percebendo os nossos princípios, os nossos valores. Cada vez mais a gente vai se conectando com os nossos princípios e com os nossos valores. Ele fala aqui, ó, eu achei muito legal. As palavras têm um imenso poder e não devem ser usadas de modo leviano. Diga apenas aquilo em que acredita, usando corretamente a sua energia. Fuja de mexericos e de comentários negativos. Usar as palavras é eu canalizar toda essa energia para aquilo que eu acredito. Não adianta a gente falar algo que a gente não acredita, a gente fazer algo, falar algo que a gente não acredita. Quando a gente faz isso, a gente está pecando contra a palavra que a gente, um dia, tudo isso aí vai voltar contra a gente. Então, ser impecável, o nome desse livro, são 2 livros na verdade, mas o primeiro é esse aqui, ó, Os 4 Compromissos. É um livro da filosofia tolteca. E depois, o que acontece? Esse cara aqui, ele morreu. E aí a filha veio, o filho veio e reescreveu esse livro aqui, ó, trazendo o 5º compromisso. E eu vou trazer nessas próximas lives esses 4 compromissos e o 5º compromisso. E o compromisso de hoje que ele traz nesse livro, o primeiro compromisso e um dos mais difíceis das pessoas conseguirem trazer isso, porque ele fala sobre um guia prático da liberdade pessoal. E o que é a liberdade pessoal? É eu me reconhecer, saber como eu ajo, como eu funciono e não me prender a nada. E o primeiro princípio que ele traz é esse. Seja impecável com a sua palavra. Ou seja impecável com a sua palavra, resumido é o quê? Não fale nada que vá contra os seus valores, os seus princípios, a sua natureza. E isso vai trazer o quê? Vai trazer você não se julgar, não se culpar. Vai fazer você deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Porque tudo que você falou condiz aquilo que você acredita. Às vezes o que você acredita pode ser que outra pessoa não acredite, e não tem problema. Não tem problema. Cada pessoa enxerga o mundo de uma forma. Cada pessoa acredita em algo. Mas você falar daquilo que você acredita, você está sendo fiel à sua palavra. E lembra que Deus te programou aqui para trazer uma mensagem através dessas palavras. E você ser fiel a essas palavras é você assumir essa liberdade pessoal que existe aí dentro de você, esse poder pessoal aí dentro. Tá bom? Galera, live de hoje então. Live de hoje a gente falou sobre o primeiro compromisso dos 5 aqui, né? Dos 5 compromissos aqui. E amanhã a gente vai falar sobre o segundo compromisso, que é muito massa também. Não leve nada para o lado pessoal. Tá bom? Então a live de hoje foi alguns insights desse livro aqui, ó, que de verdade, quando a gente assume essa responsabilidade de ser impecável com as nossas palavras, a gente consegue ser melhor, 1% ao dia. Porque a gente está indo a favor dos nossos valores e princípios, a gente não está indo contra a nossa natureza, tá bom? Então galera, a live de hoje foi essa. Gratidão, Keller, tudo bem, valeu mesmo, valeu do fundo do coração. E amanhã a gente vai para o segundo compromisso aí, tá bom? Então, ó, beijão no seu coração, vou deixar a live salva, compartilha com mais pessoas, deixa lá o seu comentário, o seu insight daquilo que mais fez sentido para você, beleza? Então, beijão no coração de vocês, valeu!